que aqui nós temos palavras do apóstolo Pedro para presbíteros, né, para pastores. Então Pedro escreve, como nós vimos, né, já alguns meses atrás, a irmãos que estavam forasteiros na região da Ásia Menor, né? Então é a região que hoje nós chamamos de Turquia. E essa carta certamente foi enviada a várias igrejas, várias comunidades diferentes, para muitos irmãos. E cada um dessas comunidades, dessas igrejas, tinha também os seus presbíteros, os seus pastores. Então, o que nós vemos nessa passagem é a necessidade que nós temos de entender do que se trata o ministério pastoral. Nós devemos ter uma visão bíblica sobre o ministério pastoral. O apóstolo Pedro aqui exorta a pastores, a presbíteros, né, que eles chamam, que estão lá na Ásia Menor, a fazerem, né, o seu serviço, o seu trabalho conforme a vontade de Deus. Ele traz aqui pelo menos 3 verdades espirituais que são fundamentais para nós entendermos o ministério pastoral. E é muito importante nós entendermos isso. Hora ou outra, uma igreja precisa passar pelo processo de convocar um pastor, ou de chamar um pastor, ou de escolher pastores para participar de conferências ou coisa do tipo. Nós precisamos entender o que é que a Bíblia nos ensina acerca desse ministério, para poder tomar decisões que glorificam o nome de Deus, tá, nessa área da nossa igreja. Então veja, como eu falei, Pedro apresenta aqui 3 verdades espirituais que nós devemos lembrar quanto ao ministério pastoral. Então o ministério pastoral, primeiro, é colocar em prática aquele que vai diante da igreja para exercer o ministério pastoral. Ele nada mais está fazendo do que obedecendo uma ordem que Deus deu para a sua vida. O ministério pastoral é um chamado, o chamado de Deus para a vida do ministro. Veja comigo essa ordem, versículos 1 e 2. Veja o que o apóstolo Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Irmãos, isso é uma ordem, isso é um mandamento para a vida de irmãos que são separados pelo ministério pastoral. Agora, eu queria destacar 2 coisas acerca dessa ordem. Nós temos aqui uma palavra de ordem do apóstolo Pedro para esses irmãos que exerciam o ministério pastoral lá naquela região. E o autor dessa ordem, o apóstolo Pedro, ele traz aí no versículo 1 vários pensamentos acerca de si mesmo. Veja como ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, que eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Observe que o apóstolo Pedro, embora seja um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, uma testemunha ocular da vida, da obra, dos ensinos, dos sofrimentos, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Apesar dele ser todas essas coisas, ele escreve para esses irmãos como se fossem iguais. E na verdade eram. Todos coparticipantes da mesma graça encontrada no Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro era um apóstolo. Ele tinha uma autoridade superior a qualquer um dos irmãos que leram essa carta que ele enviou. As palavras que ele escreveu nessa carta em 2 Pedro, assim como o registro que nós temos dos outros apóstolos do Novo Testamento, são o fundamento da doutrina da igreja. Tudo que nós entendemos acerca do nosso trabalho nesse mundo como igreja do Senhor Jesus Cristo
vem dos ensinos de pessoas como Pedro, de pessoas como Paulo, né, como Mateus. Todas essas pessoas aqui, apóstolos do Senhor Jesus. Pessoas escolhidas por Deus para estabelecer os fundamentos da igreja. Então ele tinha toda a autoridade. E ele escreve de forma humilde, se colocando em igualdade com esses irmãos. Ele diz: vós presbíteros, eu presbítero como eles, né? Ele se coloca ali no mesmo patamar, mesmo não estando no mesmo patamar. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina humildade. Nós devemos tratar uns aos outros com humildade. Infelizmente, muitos cristãos e até mesmo muitos pastores acabam tendo seus corações dominados pela arrogância. E esse pecado pode se manifestar em nossas vidas, irmãos, de diversas formas diferentes. Alguns vão tratar seus irmãos como se ele fosse superior a todos os outros. Alguns vão rejeitar todo e qualquer conselho que o seu irmão possa dar, simplesmente porque ele se acha, né, melhor do que os outros. Alguns são incapazes de trabalhar em conjunto, simplesmente porque acham que quando ele faz o trabalho sozinho, ele faz melhor. Todas essas coisas podem ser sinais de falta de humildade. Nós precisamos entender que nós somos falhos. Nenhum de nós, nem o mais experiente de todos os pastores, é um super-homem, é alguém super capacitado, é alguém completamente pronto, né, e sábio para fazer todas as coisas que Deus tem colocado sob sua responsabilidade. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor que nos apoiem, que nos orientem, que nos auxiliem a servir ao Senhor. O pastor precisa de pessoas ao seu redor, cada um dos membros da igreja precisa de pessoas ao seu redor. Se nós exercemos responsabilidades dentro e fora dos quatro muros da parede, dos quatro muros da igreja, nós precisamos de pessoas ao nosso redor para nos apoiar, para nos orientar, para nos guiar, para nos ajudar a fazer a obra que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, o primeiro ponto aqui dessa ordem é sobre o autor da ordem, o apóstolo Pedro. Alguém que se coloca em mesma posição, humildemente se coloca em mesma posição com esses irmãos. Agora veja o conteúdo dessa ordem. Início do versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. A ordem do apóstolo Pedro aos presbíteros é simples: pastoreai o rebanho de Deus. Agora, o que quer dizer pastorear? É apacentar, é cuidar, é tomar conta das ovelhas que o Senhor tem posto sob sua responsabilidade. Então, o trabalho do pastor é fundamental para auxiliar o povo de Deus, que é peregrino e forasteiro nesse mundo. Pedro escreve isso para, como eu falei, irmãos que estavam passando por grandes dificuldades. Nós temos visto, né, nos últimos meses, no decorrer dessa carta, que ele os encoraja a enfrentar grandes dificuldades, situações de perseguição, situações vexatórias, calúnias que são levantadas contra eles, né? Perseguição. Aqueles irmãos estavam sofrendo muito. Então, a ordem de Pedro para os presbíteros é o quê? Apacentem essas pessoas. Então, quando nós pensamos na ideia de um pastor segundo o coração de Deus, nós devemos lembrar das palavras que Davi escreveu no Salmo 23. Abra comigo no Salmo 23. O rei Davi escreve esse salmo com o simples objetivo de enaltecer a bondade de Deus. Se nós pudéssemos resumir esse salmo em uma única sentença, seria: Deus é bom. Agora Davi, com toda a sua poesia, né, com suas belas palavras,
diz que Deus é bom, mostrando isso que nós vamos ler agora. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Veja como Deus, o verdadeiro pastor, ele guia o seu povo. Ele não deixa faltar nada. Versículo 1. Ele nos leva para repouso, mesmo vivendo em grande tribulação, mesmo vivendo em grande dificuldade, nós encontramos repouso, descanso no nosso Supremo Pastor, o Senhor. Ele nos leva para águas de descanso, ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia neste mundo segundo veredas de justiça, como ele diz. Tudo isso por amor ao Senhor. Então, quando pensamos no ministério pastoral, devemos pensar que o objetivo do ministério pastoral é fazer com que bênçãos como essas que nós lemos no Salmo 23 sejam concretizadas na vida da igreja. Então, o objetivo do pastor é fazer com que as ovelhas repousem na palavra do Senhor, descansem na boa mão do Senhor nos protegendo, na providência de Deus, para que através da pregação da palavra do Senhor, a palavra do Senhor traga refrigério à nossa alma aflita. É que por meio da palavra do Senhor nós possamos ser guiados por caminhos que glorificam o nome de Deus, caminhos segundo a vontade de Deus. Então, isso é pastorear o rebanho da casa do Senhor. Isso é pastorear o rebanho de Deus, é levar o povo de Deus, o rebanho de Deus, a refrigério. Guiar o povo de Deus por caminhos que agradam a nós. Isso nos leva a uma aplicação. Devemos apacentar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, seja você pastor ou não, ministro ou não, professor de escola dominical ou não, você também tem um pouco dessa responsabilidade. Por meio da palavra do Senhor, por meio da ação do Espírito Santo na sua vida, ajudar as pessoas que estão ao seu redor, apacentando elas por meio da palavra de Deus. Trazer refrigério à vida das pessoas que estão ao nosso redor. Palavras de carinho, palavras de encorajamento, palavras de sabedoria, mas também, às vezes, precisamos de palavras de disciplina, de correção. Tudo isso faremos debaixo da dependência do Senhor, para apacentar uns aos outros. Então, essa é a ordem que o apóstolo Pedro traz desses versículos 1 e iníciozinho do versículo 2. Agora, vamos continuar na leitura do versículo 2, para nós vermos agora uma segunda verdade espiritual que o apóstolo Pedro nos mostra acerca do ministério pastoral, que é a motivação desse ministério. Vejam comigo novamente o versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho.
Então veja que o apóstolo Pedro aqui faz 3 contrastes, 3 motivos errados, 3 motivos certos, 3 motivos pecaminosos, tá? E 3 motivos santos para exercer o ministério pastoral. Mas por que ele faz isso? Porque ele apresenta esses contrastes. Porque qualquer um de nós, irmãos, pode cair no pecado de tentar fazer aquilo que é certo por motivos errados e transformar aquilo que é bom, aquilo que é certo, em pecado, simplesmente porque o que motiva, o que arrasta seu coração a fazer o que você faz é um erro, um pecado. Pode fazer o serviço da melhor forma possível, mas se o motivo que lhe leva a fazer isso é um motivo errado, você está trazendo grandes dificuldades, grandes problemas e vivenciando grandes pecados. Pessoas que caem nesse erro vivem, geralmente, irmãos, de aparências. Então, busca parecer ser um servo de Deus, busca parecer ser santo, busca parecer ser correto, quando na verdade não é. Por quê? O que motiva a pessoa a fazer o que faz é um motivo errado. E será que é só pastores que caem nesse erro? Certamente não. Tudo que nós fazemos, de lavar uma louça, a passar um pano no chão, a cantar na igreja, a tocar na igreja, a pregar, a evangelizar, tudo que nós fazemos, se fizermos pelos motivos errados, podemos estar acumulando pecados diante de Deus. Precisamos avaliar a nossa mente e o nosso coração para entender o que é que nos leva a fazer tudo o que fazemos. Deixe-me tentar explicar isso através de uma ilustração. Imagine que você passou a manhã inteira, no serviço, no trabalho, focado ali para cumprir suas responsabilidades, fazer todas as suas tarefas. Aí está chegando ali depois de meio-dia já, você já está ficando com fome, está chegando a hora do almoço, você quer agora dar uma pausa e quer comer. Então você se levanta, vai até a geladeira e vê que lá dentro da geladeira só tem uma maçã. E você vai comer aquela maçã. Aquela maçã vai ser o seu almoço. Só que aquilo não é uma maçã qualquer, aquela é a maçã. É uma maçã grande, é uma maçã cheirosa, a casca dela bem lisinha, vermelhinha, brilhante. Você olha para ela e seus lábios já enchem de água, porque aquela maçã de tão bela, de tão cheirosa é desejada. E por mais que seja só uma maçã, você se sente satisfeito, porque é a maçã. E aí você pega ela, dá a primeira mordida, começa a mastigar, mas logo cospe tudo fora. Porque por dentro aquela maçã estava podre, com vermes dentro dela, já escurecida, já preta. Por fora, a casca, o cheiro, tudo muito bonito, tudo muito agradável, mas por dentro estava podre. Agora, a gente vê que a parte exterior tinha uma aparência, mas a parte interior era completamente diferente. Agora pense que é justamente esse tipo de fenômeno que acontece na vida daquelas pessoas que tentam servir ao Senhor pelos motivos errados. Por fora tem a aparência de santidade, mas por dentro estão corrompidos, por dentro estão podres. Agora, pense como deve ser triste a vida de uma ovelha do rebanho de Deus que tem esse tipo de irmão, ou até mesmo esse tipo de pastor lhe alimentar. Ter esse tipo de pessoa ao seu redor, buscando servir ao Senhor. Não é triste, é uma situação difícil, porque as aparências nem sempre são a essência. Então nós precisamos lembrar que temos que
como servos do Senhor Jesus, corrigir nossas motivações para fazer o nosso serviço ao Senhor. Então, que atitudes nós devemos ter para tentar corrigir nossas motivações? Primeiro, examine-se a si mesmo constantemente. Geralmente a gente só lembra de fazer isso quando estamos lendo ali o texto da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios: examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Mas a realidade é que nós deveríamos fazer isso todos os dias. Examinar o que é que nos motiva a servir ao Senhor. Examinar o que é que nos motiva a fazer qualquer coisa que fazemos, seja dentro ou fora da igreja do Senhor. Não caia na tentação de pensar que você sempre vai estar certo. Nem sempre estamos certos. Nem sempre estamos pensando como deveríamos. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Podemos cair no erro a qualquer momento. Segundo, deixe a palavra de Deus trabalhar no seu coração. É muito fácil, irmãos, nós deixarmos a rotina do dia a dia, a falta de tempo por conta das atividades que nós fazemos durante a semana. É muito fácil nós usarmos essas coisas como justificativas para não nos dedicarmos à leitura e estudo da palavra de Deus como deveríamos. Nós não devemos ler a palavra do Senhor por obrigação, mas nós devemos ler a palavra do Senhor aplicando ela à nossa vida. Ler a palavra do Senhor com calma, com atenção, buscando nela ensinamentos práticos para nós. Então, mais do que ler por ler, nós devemos ler para obedecer. Isso significa que talvez nós vamos ler, talvez 3, 4, 5 versículos só num dia, desde que nós leiamos com toda atenção, com todo cuidado, tentando extrair desses poucos versículos ensinos para as nossas vidas. Por mais que os versículos sejam poucos, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai frutificar no nosso coração. Uma terceira coisa que nós podemos fazer para tentar corrigir nossas motivações é pedir a Deus por sabedoria. Nós necessitamos da sabedoria de Deus. Nós devemos desenvolver a prática de oração pelo nosso próprio serviço ao Senhor. Então, se você é professor de escola dominical, se você dá aulas para crianças, para jovens, para adultos, se você canta na igreja, toca na igreja, não importa, qualquer coisa que você vá fazer, dentro e fora das paredes da igreja, que seja feita debaixo de muita oração, pedindo por sabedoria de Deus. Porque é a sabedoria de Deus que vai nos ajudar a lidar com todas as situações que acontecem. Outra coisa que nós devemos, outra atitude que nós devemos ter é ter sempre bons conselheiros. Nós devemos ter pessoas ao nosso lado, nos ajudando, trazendo para nós palavras de sabedoria. Isso significa que, hora ou outra, nós devemos abrir nossos corações, seja para o líder, para o pastor, seja para outro irmão na fé que talvez já vivenciou aquele problema que eu estou passando hoje, aquele outro irmão na fé que é mais experiente, que tem uma vida de longa data servindo ao Senhor. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos guiar a continuar caminhando ao Senhor, junto com o Senhor. Então vamos desenvolver esse hábito de aconselhar, de nos aconselhar com irmãos, com pastores, com pessoas que tenham experiência para nos ajudar a caminhar junto com o Senhor. E agora no versículo 4,
nós vemos uma terceira verdade espiritual, né? A terceira verdade bíblica acerca do ministério pastoral, que há uma recompensa. Há uma recompensa em servir ao Senhor. Veja o versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Veja, irmãos, por todo o Novo Testamento, nós vemos os apóstolos falando sobre o fato de que nos céus nós receberemos uma coroa de glória. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso aqui, tá? João fala sobre isso. Mas fica claro que essa coroa é metafórica. E ela representa duas coisas que nós vamos receber do Senhor Jesus quando passarmos pelo nosso julgamento diante dele, que é honra e reconhecimento. Nós vamos receber honra e reconhecimento do próprio Senhor Jesus pelo serviço que cada um de nós fazemos nesse mundo, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Lembrar que há uma recompensa reservada para cada um de nós, sem exceção, por servirmos a Deus, deve nos encorajar a tentar fazer a obra de Deus de forma cada vez mais intensa e cada vez mais santa. Isso deve nos encorajar a nos esforçar na obra do Senhor, nos esforçar a estar nos cultos, nos esforçar a evangelizar, nos esforçar a exercer os ministérios que exercemos dentro da igreja com sabedoria, de forma santa, corrigindo os nossos erros segundo a vontade de Deus. Tudo isso por quê? Porque sabemos que há uma recompensa. Há uma recompensa que virá do próprio Senhor Jesus para aqueles que o servem, que o obedecem nas responsabilidades que Ele tem colocado sobre cada um de nós. Mas eu queria chamar a atenção para os irmãos para nós pensarmos quando é que essa recompensa vem. Quando é que nós vamos receber honra e reconhecimento? Será que é hoje? Será que é agora? Não. Não é nesse dia. Nós não fazemos ou não devemos fazer o que fazemos em prol de honra, de reconhecimento, de fama ou de qualquer coisa semelhante. Tudo que fazemos hoje para o Senhor tem que ser com o objetivo simplesmente de glorificar o nome do Senhor. Não devemos esperar qualquer tipo de reconhecimento hoje. Essas coisas não podem fazer parte da motivação que nos leva a trabalhar para o Senhor, não. Agora, nós pensamos e vemos sim que hoje, principalmente por conta da presença da igreja em mídias sociais, internet, YouTube, Instagram, essas coisas, muitas igrejas se tornam bastante prósperas, simplesmente porque de longe pessoas ouvem a pregação, assistem, veem como é que o culto é feito naquelas igrejas e vão para lá porque acham que aquilo é muito bom e chegam naquela igreja por conta dessas coisas. Nós vemos também muitos pastores ganhando notoriedade no mundo fora, simplesmente porque estão presentes em redes sociais, pregando e pregando bem a palavra do Senhor. Agora, eu não digo isso para dizer que nós não deveríamos estar nas redes sociais, nós deveríamos. Nós devemos, porque lá é um local também para se alcançar pessoas, com a pregação do Evangelho para aqueles que são descrentes, mas também com a pregação da boa doutrina para aqueles que carecem de bom ensino. Não é toda a igreja que tem bom ensino. Não é. Devemos reconhecer isso. Nós precisamos estar presentes nesses locais também. Agora, não devemos fazer nada disso em busca de reconhecimento
ou de popularidade, nem por parte da igreja, nem por parte do pastor, nem por meio de qualquer trabalho ou ministério que nós venhamos a exercer dentro e fora da igreja. Devemos fazer as coisas para honra e para a glória de Deus somente. Lembrando que a recompensa é só nos céus, não é aqui. Deixe-me citar um pastor americano, Chuck Swindoll, que diz o seguinte: ele tenta aplicar essa verdade que acabamos de entender aqui em 1 Pedro, a vida da igreja e a vida do presbítero, do pastor. Ele diz assim: nós devemos controlar nossas expectativas. Nem toda igreja terá um crescimento fenomenal. Muitos pregadores simplesmente não têm grande eloquência e também não atraem muita gente. Então, por isso, pastor e igreja precisam eliminar as expectativas de grandiosidade e de popularidade. Essas coisas não devem fazer parte dos motivos que nos levam a servir ao Senhor. Nós não podemos pensar que boa pregação, bom ensino, eloquência, bom aconselhamento, a igreja prestar bons serviços à comunidade, fazer grandes atividades de assistência social à comunidade que estamos presentes. Nada disso garante popularidade. E nada disso garante resultados espirituais. Não devemos fazer nenhuma dessas atividades, porque todas são boas, todas são excelentes, mas nós não deveríamos fazer nenhuma dessas atividades pensando simplesmente em encher a igreja. Precisamos de pessoas na igreja, senão a igreja uma hora ou outra se acaba. Precisamos de jovens na igreja, porque vai passar o tempo, as pessoas vão indo embora e a igreja simplesmente desaparece. Por quê? Os crentes se foram. Lembro o testemunho do pastor Davi Spin, não sei se os irmãos conhecem, missionário, trabalhou muito tempo, continua trabalhando, já há muito tempo aqui no Rio Grande do Norte. Então, os irmãos conhecem ele, Então ele já é um senhor de idade, já tem mais de 60 anos de idade. E ele é membro de uma igreja lá nos Estados Unidos que o enviou para cá, para o Brasil, para trabalhar aqui conosco no Rio Grande do Norte. Agora, pasmem que ele é o membro mais jovem da igreja dele. O senhor de 60 e tantos anos é o membro mais jovem da igreja dele. Uma igreja que não tem mais jovens, uma igreja que não tem mais adultos de pouca idade, porque simplesmente não tem mais jovens. O que é que vai acontecer com a igreja assim? Uma hora ela desaparece. Então nós precisamos fazer o nosso esforço de trazer para a nossa igreja mais jovens, de alcançar crianças e jovens para Cristo, de evangelizar crianças e jovens. Mas não devemos fazer isso simplesmente pelo desejo de ter a igreja, mas fazer isso pelo motivo correto, pelo motivo de glorificar o nome de Deus no meio do nosso serviço. Então, diante desse versículo 4, dessa recompensa, nós devemos nos encorajar a trabalhar mais e a trabalhar melhor, porque há uma recompensa reservada para nós nos céus. Veja comigo 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Irmão, se nossa esperança neste mundo está em encontrarmos recompensas, honra, reconhecimento diante do trabalho que fazemos neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nada do que fazemos deve ser feito em busca dessas coisas. Não devemos trabalhar em busca de reconhecimento, nem de fama, nem de honra, mas unicamente para glorificar o nome de Deus. Agora, veja comigo ainda 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O último versículo do capítulo. Veja que o apóstolo Paulo quer. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Há recompensas. Há recompensa para o trabalho ao Senhor, ao serviço ao Senhor, mas essa recompensa está reservada nos não aqui na terra. Então, concluindo, irmãos, nós devemos desenvolver uma visão bíblica do ministério pastoral e direcionar nosso esforço para cumprir a ordem que Deus nos dá de pastorear o rebanho de Deus, de fazer isso pelas motivações corretas, pelas motivações santas, fazer isso de boa vontade, fazer isso espontaneamente, não por obrigação. E nós devemos aguardar a recompensa que nos está reservada nos céus, e não aqui na terra. Amém? Vamos orar.